Um bom dia a todos. Aqui é o Yukias do canal Yukias Bagal. Eu tô trazendo para você aí essa matéria, né? Mais um ponto de tensão que explodiu no mundo, na região do Kosovo, mais especificamente entre o Kosovo e a Sérvia. E eu quero explicar para vocês a situação. Vai ser superficial a explicação, né? Mas vocês vão entender o porquê do problema que estourou aí hoje, tá bom? Os agentes desse conflito, que estão por trás desse conflito, e onde tudo começou, não é? E aí vocês vão entender. E depois eu peço, inclusive, que vocês pesquisem mais, entendam mais a fundo, porque aí vocês vão ter uma compreensão clara do tamanho do problema. Lembrando que, se não me engano, foi em 2019, quando Trump e o seu genro Kushner estavam, né, desenvolvendo, arquitetando o Acordo de Abraão. Um dos acordos que foi assinado pelo governo Trump foi esse entre a Sérvia e o Kosovo, que segundo eles, tinham assinado um acordo de paz, que agora está sendo quebrado, né? Mas vamos lá, que acordo é esse, né? A gente não sabe o que realmente está escrito nesses acordos e o que eles têm que fazer para alcançar a tal paz. A matéria diz o seguinte: a OTAN está preparada para intervir se houver perigo para a estabilidade no Kosovo. As forças da KFOR, né, que é a OTAN, uma missão de paz liderada pela OTAN, que está agora mantendo o Kosovo em paz, que mantém a segurança do país, alertaram em comunicado que estão preparados para intervir se a estabilidade no norte do Kosovo estiver em perigo. A situação geral de segurança nos municípios do norte do Kosovo é tensa e a missão está liderada pela OTAN está monitorando de perto. Vamos lá. Seguindo, a OTAN também afirmou que continua a apoiar totalmente o processo de normalização entre Pristina e Belgrado através do diálogo facilitado pela União Europeia e apela a todas as partes para que continuem as negociações. Os comentários da OTAN vieram quando Pristina se prepara para implementar uma lei controversa, né? Pristina, capital de Kosovo. Eles estão exigindo dos sérvios que moram no norte do país que agora eles substituam seus registros de veículos, né, emitidos na Sérvia por placas do Kosovo a partir dessa segunda. Só que o governo do Kosovo já a adiou e não precisa ser. Essa lei foi aprovada em 2017, que até a data de 31 de julho de 2022, todos os sérvios que moram no Kosovo, no norte do Kosovo, eles tinham que trocar os seus registros por placas do Kosovo. Têm da Sérvia, então tem que trocar por uma do Kosovo. Fazendo assim que eles sejam cidadãos do Kosovo e não sérvios, entendeu? E aí alguns estão dizendo que isso aí é racismo ou alegações mais infundadas possíveis. Inclusive, o governo sérvio até alegando que eles querem causar ali uma ação de extermínio contra essa população sérvia, o que não é real. Mas vamos lá. Da mesma forma, o Kosovo também pode exigir a substituição de outros tipos de documentos, como carteiras de identidade, e pode tentar proibir a entrada de viajantes com documentos emitidos por Belgrado. Ou seja, você sérvio, que tem documentos emitidos pela Sérvia, agora vai ter que mudar. Agora você vai ter que trocar seus documentos e colocar no seu documento que você é um cidadão kosovar e não sérvio mais. Entendeu? E aí, claro, né, no Ocidente isso aí. Só que essa medida é a Rússia quem. Vocês vão entender, tá? Só para começar, a Sérvia é aliada da Rússia de Vladimir Putin e o Kosovo é aliado e protegido da OTAN, da União Europeia. Neste domingo foi relatado que as forças de Kosovo bloqueiam as estradas com a Sérvia, sirenes soam e tiros são ouvidos. Além disso, é relatado que depois das 18 horário local, sirenes antiaéreas soaram no norte da cidade de Kosovska Mitrovica, que desde o final da Guerra do Kosovo de 98 e 99 foi dividida em duas zonas, a parte sul, onde vive a maioria albanesa, e a parte sérvia, a norte. Segundo relatos, as forças especiais kosovares fecharam as passagens de fronteira e Belgrado colocou o exército em alerta. Tá? Olha só. Por sua parte, o presidente sérvio Aleksandar Vučić disse no domingo que o exército kosovar planeja realizar um ataque contra a população sérvia,
que vive no norte da província autônoma de Kosovo e Metógia. Abre aspas, a atmosfera esquentou e os sérvios não sofrerão mais atrocidades, fecha aspas, disse o presidente. Abre aspas, meu apelo a todos é que tentem manter a paz a qualquer custo. Peço aos albaneses que caiam em si e aos sérvios que não caiam em provocações, fecha aspas, acrescentou o presidente Aleksandar Vučić, presidente sérvio. Mais um. Irmãos, você entende que a palavra que Yeshua disse em Mateus 24:6, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, é muito real, está acontecendo nesse momento. Está acontecendo neste exato momento essa situação no mundo? Então vamos lá. Por que chegou nisso? Qual é, né, o fundamento desse conflito entre Kosovo e Sérvia? Vocês vão ter que voltar um tempo aí na história, tá bom? Durante o auge da Guerra Fria, no período da Guerra Fria, que o mundo era dividido pela cortina de ferro entre Estados Unidos capitalista liderando o Ocidente e a União Soviética liderando o Oriente. E um dos países que era satélite, né, comandado e aliado da União Soviética era a antiga Iugoslávia. E a Iugoslávia, ela onde ficava? A Iugoslávia era uma tremenda colcha de retalhos, né, de muitas etnias, muitos povos que faziam parte da mesma nação, mas que eram liderados, é claro, por um regime de ferro. E a Iugoslávia era composta pelo Kosovo, Sérvia, Albânia, Macedônia, Croácia, Bósnia e Herzegovina. Tudo isso compunha o que era a antiga Iugoslávia, mas eram povos diferentes, etnias diferentes, culturas, religião, não é? Para você que não sabe, né, até na Copa do Mundo na seleção suíça, não é? Teve 2 jogadores lá que são naturalizados, que é o Xhaka e o Shaqiri. Quando eles saíram para comemorar, eles fizeram o símbolo da pomba, né, daquela ave que é símbolo inclusive da Albânia. Porque todos eles são contra a Sérvia, fazendo uma clara campanha de independência, respeito, independência e autoproclamação da Albânia, né? E, claro, concomitante a isso, os países que se separaram do que era a Iugoslávia, como também o Kosovo. E até... E o que pensavam os analistas, né? Poxa, quando a União Soviética caía, óbvio, a Iugoslávia não vai conseguir se manter de pé sozinha, ela vai ruir também. E dito e feito, foi isso que aconteceu. Quando o governo, né, quando a União Soviética ruiu com o Muro de Berlim, a Iugoslávia também parou de ter o mantimento, parou, o governo não conseguiu se manter. E quem mantinha isso com mão de ferro era o general Tito, né? Era um marechal que liderava o país, a Iugoslávia, com mão de ferro. E ele que mantinha todos esses povos aí sob a sua mão forte e unificado. E o país, de certa forma, vivia até que bem, ele conseguia conter os distúrbios. Mas em 1980, quando ele morre, em maio de 1980, quando ele morre, aí esses povos começam, então, a fazer protestos, causar distúrbios e ataques, reivindicando a soberania, né? uma independência da Iugoslávia. Onde começam conflitos a estourar na Croácia. Houve os conflitos, né, de 1991 a 1995, a guerra que estourou, mas aí subiu ao poder na Sérvia um homem que eu peço que vocês estudem sobre ele, um homem extremamente brutal, sanguinário, chamado Slobodan Milošević. E foi no período dele que aconteceu as maiores guerras e que geraram essas independências aí. Então ele entrou em conflito, a Sérvia entrou em conflito com, em 91 e 95, com a Croácia venceu e conseguiu independência, porém com muitas mortes. Depois a Bósnia e Herzegovina. Inclusive eu vou indicar um filme para vocês entenderem a situação do que aconteceu na Bósnia contra a Sérvia. Tem um filme que eu assisti e agora o nome do filme me fugiu à mente. Se alguém lembrar esse filme, por favor, ponha aí no comentário, porque é crucial. A situação assim de mulheres, meninas que atravessavam a fronteira para comemorar e o exército pegava e torturava, abusava. Era coisa cruel. Quando você passa de uma nação que está em conflito com a outra
de uma lei para outro estado sob outra lei, você corre risco muito grande, a proteção sobre você acaba. E também aconteceu, a Bósnia-Herzegovina também conseguiu independência, houve um empate, né, nesse conflito. E também, agora no que nós estamos tratando aqui, de 1998 a 99, o Kosovo também reivindicou sua independência e começou um conflito nesse único ano de 98 e 99 entre o Kosovo e a Sérvia, que resultou numa semi-vitória do Kosovo. Por quê? Porque a Sérvia, o governo central sérvio, ele sempre foi liderado, né, e comandado, aliado da Rússia, que é inimiga da OTAN, né? Então, nesse conflito entre o Kosovo e a Sérvia, a OTAN mandou uma tropa, né, mandou o seu exército e conseguiu expulsar os sérvios do território, o exército sérvio, que se retirou em 1999, e aí a OTAN mantém o região do Kosovo com uma missão de paz com suas tropas, seu exército, e a independência do Kosovo é garantida pela OTAN. Então, quem comanda o Kosovo é a OTAN, é a Europa, e quem é aliado da Sérvia é a Rússia. Então é um conflito por procuração, tá bom? Por procuração. De um lado, os russos instigando os sérvios, e do outro, do Kosovo, a União Europeia os instigando. Quais são as acusações? A Sérvia está alegando, tá? Está alegando que o Kosovo quer atacar a população sérvia que mora ao norte e também os albaneses que moram ao sul. Para você ver que ali moram povos distintos. Qual é o outro ponto? Né? Aí você pergunta por quê? Por que que a OTAN se envolveu nisso? Né? Os Estados Unidos e a OTAN se envolveu em proteger o Kosovo da Sérvia em 99. Qual é o motivo? Lembra que o Ocidente, os Estados Unidos em especial, estava vivendo o auge dos seus conflitos, né, da sua inimizade com o mundo muçulmano, né, a ala mais radical. E para quem não sabe, a população do Kosovo é de maioria muçulmana, maioria islâmica. E então, a Sérvia, quando começou o conflito, começou isso tudo, né, eles fizeram, né, os sérvios realmente, o Slobodan, ele começou a fazer algumas coisas bem cruéis. E os Estados Unidos e o Ocidente, com a sua campanha de propaganda, disse que os sérvios começaram uma missão de extermínio do povo islâmico no Kosovo, né, visando lá o do Kosovo e todos os que estavam na região também. E por isso a União Europeia interveio para mostrar para o mundo que os Estados Unidos e a OTAN não têm nada contra os muçulmanos. Eles não têm problema com os muçulmanos, o problema é só com os radicais. Então entraram, expulsaram os sérvios e protegeram os muçulmanos do Kosovo. Entendeu? Então, para você entender que a maioria ali é islâmica, os sérvios, oriundos da União Soviética, né, e com a visão russa, eles são cristãos. Então, não estudei muito a fundo isso, mas você vê que o problema ali é muito mais profundo, fora que você tem muitas raças morando no mesmo lugar. E quando você tem povos tão diferentes no mesmo lugar, e aí vem, é a mesma coisa que que tentaram e fizeram em Ruanda, né? Você pega o documento de um povo e fala, agora é o seguinte, ou você deixa de ser sérvio e põe no documento que você é um cidadão kosovar e adere à causa, ou então você vai ser expulso do país. E aí é visto como racismo, né? E aí começam os conflitos, e isso, a outra nação que vê o seu povo sendo maltratado num território de outro povo, que você julga ser esse território seu, aí você quer intervir para proteger aquele povo. E aí, claro, uma intervenção sua num território que pertence a outro gera uma invasão. Isso é visto como invasão, como desrespeito à soberania. E aí começa o conflito. Então o exército sérvio e o exército kosovar foram postos em alerta, tá? Estão prontos para um conflito. Então fiquem atentos. Foi adiado esse plano de trocar o documento dos sérvios para até dia 31 de agosto. Deu mais um mês o presidente kosovar. Tá bom? Isso é para vocês entenderem o conflito aí no Kosovo. Que o Senhor abençoe a vida de vocês
E qualquer dúvidas, deixe nos comentários, curtam o vídeo e até o próximo, se Deus quiser.